Ah, querido, que bom ter você aqui comigo hoje. Que bom estar aqui. Muito boa tarde. Boa tarde já, né? Boa tarde, oficialmente. Boa tarde. Que bom. Vou fazer a abertura para a gente começar, tá Claro. bom? Então, boa tarde. Estamos ao vivo nas 3 plataformas, YouTube, Instagram e Facebook. Queria lembrar que essas lives são um aquecimento para a Jornada ao Voo da Águia, uma série de 3 aulas online gratuitas, que eu vou mostrar para você como é possível ter equilíbrio emocional de forma prática e natural. E o meu convidado de hoje é um convidado muito especial, por quem eu tenho muito carinho e muita gratidão. Eric Arruda, ele é treinador e especialista em perfil comportamental, e foi com ele que eu fiz 2 das minhas formações de perfil comportamental. E eu queria agradecer muito, muito você ter aceito o meu convite, porque eu sei que você está nessa correria louca, porque nessa semana aqui que entra, na próxima você vai lançar vai fazer a sua formação, né, Eric? Também, a todo vapor. Então, eu imagino que você está numa baita correria, então, assim, uma super gratidão mesmo de você estar aqui comigo hoje. E que bom, Olívio. Obrigado você pelo convite, que alegria de estar aqui. E outra coisa, eu queria fazer um agradecimento assim em rede nacional e dizer que você foi muito importante na minha vida, Eric, de verdade, com a formação que eu fiz com você de perfil comportamental e com a especialização que eu fiz também com você em sabotadores, que isso assim mudou a minha vida como mãe, como mulher, como esposa, como ser humano e assim isso me ajuda com as minhas alunas, com que elas cresçam exponencialmente com essas 2 ferramentas. Então, minha gratidão de verdade por você estar aqui, por você ter me apresentado tudo isso e por você ser um treinador top. Obrigado, Eli. Obrigado pelo carinho. Que delícia. Começar recebendo uma mensagem assim é uma delícia. Obrigado. Receba a sua gratidão e o parabéns e o mérito é todo seu por ter feito, transformado, ido atrás, levado para suas alunas. Eu fico feliz de ter ajudado na sua jornada, mas o mérito é todo seu. Obrigado pelo carinho. Imagina que é isso. Eu sempre, sempre agradeço. Inclusive, ó, vou até colocar aqui, ó. Ele agradece junto. Obrigado. Coisa boa. Eric, todos nós somos seres humanos únicos, né? Mas a gente tem a gente se enquadra num padrão, né? De várias formas. Embora a gente sempre tenha a nossa peculiaridade, a nossa humanidade, nossa individualidade, a gente acaba se enquadrando num padrão. Então, eu queria perguntar, você topa começar falando um pouco sobre os perfis? Claro, com certeza. Vamos lá. Adoro, sou apaixonado por esse tema. E é exatamente o que você falou, né? Todos nós somos extremamente únicos, cada um com as suas vivências, com as suas crenças, com as suas experiências, com as suas formas de agir, né? E seres tão complexos que somos, né? A gente precisa de várias ajudas para a gente mesmo poder se entender, poder se reconhecer, poder se entender, se relacionar melhor com a gente mesmo. E tem várias ferramentas que nos ajudam nisso, né? E essas ferramentas ajudam a traçar pontos que são vão bem na jugular, elas são bem precisas nesse sentido, que vão somando. Eu imagino como se fossem vários tijolinhos, sabe? Para ir formando a parede, para a gente construindo e se entendendo cada vez melhor. E quanto mais a gente se entende, mais a gente se descobre, mais a gente se reconhece, né? Se aceita, melhor também fica o nosso relacionamento com as outras pessoas. Então, por isso que eu adoro essas ferramentas. Eu vejo muito mais do que só... Muitas pessoas falam assim, eu fiz um teste e saiu meu relatório de perfil. É muito mais do que isso, né? É um instrumento de transformação. Vai melhorar a nossa vida, melhora nossos relacionamentos, a gente começa a entender as pessoas ao nosso redor, a gente começa a entender nossas limitações, e isso é maravilhoso a partir dos perfis, né? A partir dos perfis de comportamento e muitas outras ferramentas. Tem sabotadores, tem valores, tem diversas outras ferramentas que nos ajudam a compreender isso também. E o perfil comportamental... Não, eu ia falar que eu acho importante o que você falou, que é importante a gente se aceitar, né? E se reconhecer. Eu tenho uma frase
que eu sempre coloco, que eu uso muito, que é: toda mudança requer conhecer-se, reconhecer-se e transformar-se. Porque às vezes a gente ouve falar, é isso mesmo, eu sou assim. Mas se você não se reconhece, se você não se aceita, é difícil você conseguir uma transformação assim, né, Eric? Sim, com certeza. É um passo importantíssimo, né? Primeiro é se conhecer, depois se aceitar, porque a gente vê, a gente tem comum, né? Quando tá os sabotadores, o tal famigerado crítico interno, aquela vozinha na nossa cabeça, nos criticando, a gente tem a tendência de só ver coisa ruim ou de não reconhecer coisas boas. Às vezes a gente cai nessas armadilhas de que me reconhecer que eu sou bom, eu estou sendo arrogante, não estou sendo humilde, e aí a gente não quer reconhecer a nossa potência, o que a gente tem de bom, são duas coisas completamente diferentes, né? Então a gente se aceitar também no que a gente é muito bom, no que a gente sabe fazer bem, no que a gente tem de único, para colocar isso em prática, para ajudar a nossa vida, ajudar a vida das pessoas ao nosso redor. Isso é importantíssimo, né, Eli? Sim, com certeza. Nossa, faz toda a diferença, né? Sim. É o que eu sempre falo, não adianta nada você ter conhecimento de uma ferramenta e não colocá-la em prática, né? Exato. Tem uma frase do Tony Robbins que eu adoro. Eu sempre, quando eu penso nela, é aquele choquinho na bunda que dá pra gente dar mais um passo. Né? Que ele fala assim: você ter um conhecimento. Como é que é a frase? É algo assim, não sei as palavras exatas. Você saber, ter um conhecimento e não colocar em prática é quase a mesma coisa de que quem não sabe. Porque se você tem e não usa, não faz nada com aquilo, de que adianta? Daquelas pessoas devoradores de livros e conhecimentos e tal, e não faz nada com isso. É a mesma coisa que você não colocar em prática, quem nem sabe. Exatamente. E quanto maior o nosso conhecimento, maior a nossa responsabilidade, né? De mudança e de gerar mudança, né, Eric? Sim, com certeza. Com certeza. Traz a velha história do Homem-Aranha lá, né? Batida, né? Que o tio dele fala para ele: grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente se entende, mais a gente tem ferramentas, maior a nossa responsabilidade. Primeiro de tudo com a gente mesmo, né? Com a nossa vida, com o que a gente faz pra gente, com o que a gente escolhe pra gente, né? A forma como a gente vai agir, se comportar, se comunicar frente aos outros, isso é uma grande responsabilidade. É maravilhoso, porque muita gente fala assim: não quero, porque dá trabalho. Tudo dá trabalho. A gente não se conhecer, a gente não ir atrás do que a gente quer, não ter clareza das coisas, a gente não tá usando o que a gente tem de melhor, também dá trabalho pra caramba, a gente sofre todo dia. Então, já que vai dar trabalho, vamos escolher um caminho que dê trabalho, mas que traga realização, que esteja alinhado com o que a gente quer, que a gente possa evoluir, né? Porque tudo é trabalho. Exatamente, que transforme, né? Que transforme a sua vida, né? Que te evolua, que evolua a sua vida como profissional, como ser humano, como pai, como esposa, né? Sim, com certeza. E dentro disso, né, do que você me perguntou, existem 4 grandes perfis de comportamento, né? Dentro do que a gente gosta de seguir, de estudar. Tem várias metodologias nesse sentido. Esse estudo vem desde antes de Cristo, então filósofos gregos já olhavam, já estudavam, já trabalhavam com os 4 temperamentos humanos, então não é uma coisa do acaso, novidade, não, tem milênios de estudo em cima disso, né? E são 4 grandes perfis, que todos nós temos todos, esses que a gente vai falar aqui hoje. Todos nós temos todos, só que a gente tem uma combinação deles, cada um tem a sua própria a sua combinação, como se fosse uma receitinha de bolo. Isso vai ditar boa parte das coisas, da forma como a gente gosta de se comportar, de enxergar a situação, de se relacionar, de se comunicar. Então isso é maravilhoso. E dentro deles, dentro dos 4, né? Podemos entrar nos 4 já, começar a explicar? Podemos? Podemos? Com certeza, podemos, mandar pau. Ótimo. O primeiro deles, né, são aquele perfil executor, né? Que a gente vai falar. Depois tem o comunicador, o planejador e o analista. São 4 grandes áreas. Cada um com as suas particularidades, suas forças, suas fraquezas. Não tem um melhor que o outro. Todos têm pontos fortes, todos têm pontos de melhor e a gente tem um pouco de cada um. A gente precisa identificar qual que a gente tem mais. Então, quem está aqui na live, vai se identificando, vai buscando, acompanhando, seja no Insta, no Face, no YouTube, todos os canais que a gente está aqui, se identifica qual que é o que mais tem a ver contigo. E se tiver dúvida, vai mandando aqui pra gente que a gente vai respondendo para você. Então, o primeiro deles, o executor. Quem são os executores, né? Os executores são aquelas pessoas extremamente rápidas e ágeis. O foco deles é resultado. Essas pessoas querem resultado. Missão dada, missão cumprida, qual é o resultado? Última linha. Eles não têm paciência para esperar muito as coisas, então eles querem agilizar, eles querem tirar do papel, fazer com que aconteça. E são pessoas, por causa disso, extremamente fazedoras. Elas passam para as outras pessoas uma impressão, e eles têm muito isso, ou pelo menos muito mais do que os outros perfis, de muita confiança, de autoconfiança.
Vamos fazer, vamos para cima. Tem um problema cabeludo para resolver. Os outros perfis olham e falam, meu Deus, tem um problema e agora? O executor fala, tá bom, é um problema, vamos resolver. Oi? Ele faz e acontece. Faz e acontece, não tá nem aí, resolve. E são pessoas que são muito rápidas. Eles parecem que eles estão sempre com alguma coisa instigando. Eles querem fazer, eles estão com pressa. Às vezes não tem tempo para fazer, mas eles querem ir rápido. Eu tenho um amigo que eu estava contando isso para ele, falou, Eric, é muito verdade, né? Às vezes eu ia comprar pão no supermercado e eu estava super adiantado, tipo, estava tranquilo, não tinha horário, não estava atrasado, eu ia voltar para casa, estava tudo tranquilo. Mas eu tenho que ir rápido, eu não posso perder tempo. Eu vou, paro o carro na vaga mais rápido, eu entro, quero pegar o pão. Se a mulher demora, tô perdendo tempo, eu não vou bater a meta. Que meta? Não tem, mas é rápido. E passa no caixa, ele cronometra. Eu super me identifico com isso, Eric. Super. Principalmente quando as crianças eram pequenas, eu estava sempre com pressa. Eu não tinha hora marcada, né? E isso é muito louco para o executor. É isso mesmo, você não tem hora marcada e tudo tem que ser rápido, e tudo tem que ser no seu tempo. Sim. Perda de Super tempo, me identifico com ele. Super, né? E o executor, a Thaís está falando aqui, minha mãe é assim, a Fátima falando, o executor é assim, mas vai perder tempo, mas você quer tempo para quê? Não sei, é tempo, depois eu posso usar para produzir mais coisas, é um recurso e a gente não pode perder tempo. Então ele tem uma velocidade muito rápida e ele se irrita com quem não tem essa mesma velocidade rápida. Porque tem outros perfis que valorizam outras coisas, que não valorizam a agilidade, valorizam outras coisas, valorizam aproveitar, saborear, tá tudo bem. Só que o executor fica impaciente, né? Ele já tá doido, né? Total. A frase é, eu não suporto gente mole, né? É isso aí. Ele... Eu posso dizer aqui que trabalhando o perfil, eu posso dizer que essa era uma frase, tá? Era uma frase que fazia parte do meu vocabulário. Eu odeio gente lenta. Eu sempre falei isso. E assim, como é importante, né, você reconhecer isso e falar que cada um tem o seu tempo. Sim. Para o executor é fazer assim. Outros perfis vão fazer planejadinho, organizado, com qualidade. O executor não é que ele faz no papel de pão, não tem nem papel, ele faz. Ele joga o manual fora, manual de instruções, ele comprou um negócio, ele joga o manual fora e sai apertando o botão. Ele não está preocupado com se vai dar certo ou errado, ele aperta e descobre rápido. Por quê? Para ele é agilidade, tem que ser rápido, é isso que ele valoriza. Quem que é gente lenta? O executor é dividido, o mundo para ele é gente rápida e gente lenta. Gente rápida, igual a ele, não tem mais rápido que ele, porque ele é mais rápido, né, para ele. E todo o resto é lento. Se não faz na velocidade dele, é lento. Então, é a forma de olhar, né? Da gente entender como cada um faz. E o executor, dentro dos perfis, a gente vai comentando também, ele é um dos perfis que ele é muito voltado para tarefas. Então, a gente tem os dois lados. Tem perfis mais voltados para tarefas e perfis voltados para pessoas, para o relacionamento. Quem é voltado em tarefa vai priorizar sempre o que tem que ser feito. E às vezes tem alguém querendo atenção, tem alguém ligando, alguém chamando. E o foco dele não é que ele não gosta das pessoas, não é que ele não está preocupado, não é nada disso, é que o foco dele está na tarefa. Então tudo que vai, inclusive às vezes algumas pessoas atrapalham. Então às vezes ele é meio ríspido, meio grosso, ou não responde, fala já vou, porque ele está focado na missão. Assim que concluir a missão, aí ele vai olhar para o resto, desde que não atrapalhe ali a velocidade do que ele está fazendo. E aí não é pessoas maldosas, que não gostam de pessoas, que são... Porque uma das características que os executores escutam muito é nossa, que grosseria. Nossa, trocou a ferradura hoje. Que arrogante. Né? Não tem nada a ver, eles só são diretos. O meu irmão fazia assim pra mim. É bem isso. E aí você e os executores são assim... Mas eu não falei nada demais. Que frescura. Exatamente, exatamente. É bem isso. Porque para esse perfil, né? E quando a gente começa a olhar e entender, ele fala direto e reto, porque ele não quer perder tempo. Então ele fala o que tem que ser falado. Meio sem filtro. Os outros perfis, às vezes, machuca. Nossa, foi muito direto. Foi ali no ponto exato, na dor exata. Mas o executor fala porque ele, se falar assim com ele adora. Eu estava vendo uma notícia hoje, eu adoro Fórmula 1, Eli, todo mundo está aqui, né? Adoro Fórmula 1, desde pequeno assisto, vou nas corridas, sou apaixonado. E tinha uma notícia, tem um dos caras, um dos dirigentes, ele é extremamente executor. Então o cara acabou de chegar na equipe dele, errou uma coisinha, ele já fala, esse cara é péssimo e não vai dar certo. E realmente não dá, porque o executor tem visão. Só que é uma porrada logo de cara, e todo mundo fica meio assim com ele, né? E tem um dos pilotos que é extremamente executor também. E aí perguntaram o que ele achava desse cara. Ele falou, eu adoro, porque ele fala direto e reto o que tem que ser falado, ele fala na pinta, e pra mim é ótimo. Porque quando é executor com executor, é ótimo, porque os dois são diretos, né?
Então ele não liga. Todo o resto acha que o cara é um cavalo, né? Só dá coisa, trouxe, tem medo. É como o executor gosta de se comunicar, né? É como ele gosta de agir. Verdade. A Marina falando, sou totalmente o contrário, adoro ficar enrolando no mercado. Naquela do contrapão, né? Tem perfis que gostam. É a experiência de ir ao supermercado e vai ver as coisas e vai planejar. O executor não, tem que resolver essa parada. Entra, pega o pão, sai. É isso mesmo, né? E a sensação é essa. Gente, para que ficar enrolando? Pelo amor de Deus, vamos entrar, comprar o que precisa comprar e ir embora. Não precisa ficar olhando todas as prateleiras, foca ali, ó. Exato. A minha sorte é que eu tenho comunicador com o executor, então eu quebro um pouco, mas olha, é dura essa coisa de acompanhar um planejador, viu? Porque aqui em casa eu tô rodeada. E é assim mesmo, aqui também. O meu perfil, a gente já vai falar, a gente tem combinações, todo mundo tem todos, né? A minha principal combinação, eu sou comunicador, que é o próximo que a gente vai falar, mas o meu executor é muito alto. Então eu também, no supermercado, eu sou assim. E onde que começa a dar choque, dá atrito? Na diferença dos perfis. Então eu vou com a minha esposa no supermercado, e aí ela quer olhar, e quer ver as coisas. E se a gente está esquecendo algo? E ela gosta de ver, porque ela adora cozinhar. E eu não tenho paciência, eu falo, para que a gente vai entrar nesse corredor se a gente não precisa de nada? Vamos pegar o que precisa e sair, porque a fila está crescendo do caixa, vai demorar mais tempo. E aí começam os conflitos, né? Começa a gerar atrito, conflito, porque cada um está buscando uma coisa, né? Por isso que é bacana, né, a gente colocar essa coisa de como é que você mantém... Quanto mais você se conhece, melhor você consegue conviver com esses desafios, esses atritos do dia a dia, e que às vezes a gente entra numa discussão só por não entender o perfil do outro, né? Então, quando a gente tem esse conhecimento e a gente começa a praticar esse olhar cuidadoso para a gente acaba meio que tirando de letra certos desafios, né? Exato. Que é exatamente esse ponto. A gente começa a olhar e falar, peraí, para ele é importante que ele age assim, não é só do meu jeito, né? E esse que é maravilhoso, porque do mesmo jeito que a gente quer do nosso jeito, o outro também quer do jeito dele. Então a gente pode aproximar, eu aproximo um pouquinho, flexibilizo um pouquinho aqui para você flexibiliza um pouquinho para mim, para a gente caminhar. E não fica só o certo ou errado, o meu jeito e o seu jeito. O meu é o certo, o seu é errado, né? Eu sou rápido, você é devagar. Ou você é rápido demais, faz de qualquer jeito, e eu quero fazer bem feito, que é o inverso, né? Então a gente começa a entender um ao outro, isso é maravilhoso. Sim, e aí, com certeza. Uma característica que o executor tem, para a gente fechar esse ponto, né? Ele tem visão, ele enxerga muito longe, ele enxerga coisas que as outras pessoas não veem. E muito disso vem por eles serem destemidos, né? Eu estava falando com um cliente, a gente estava fazendo uma sessão de perfil, né? O perfil dele trabalhando e tal. E ele falou, Érico, eu sou assim mesmo. Então eu vou para algum lugar, eu nem sei para onde eu vou. Eu entro no carro e saio andando. Aí no primeiro semáforo que eu paro, eu ligo o Waze. Aí eu falei para ele, mas se tiver caminho errado, ele não importa, eu volto, eu resolvo, mas eu não quero perder tempo. E aí eu ponho no Waze. E se eu não conheço, eu vou desbravando, eu vou achando o caminho, eu dou um jeito, eu resolvo. Eu não me preocupo com isso. Os outros perfis já ficam assim, né? Meu Deus, e o caminho, para onde que eu vou? O executor, ele é destemido e vai seguindo, ele vai enxergando, ele vai olhando. Para ele nem olha para o obstáculo, ele olha além do obstáculo, é como se não existisse, porque ele vai derrubar, como se fosse um trator. E os outros perfis falam, ai meu Deus, aqui a rua está sem saída, e agora? Ele já deu a volta e já foi, já está no outro quarteirão, já virou o bairro, e os outros ainda estão ali travados no obstáculo, né? Então, ele tem muita visão e é muito destemido, isso é maravilhoso. Só que por ele enxergar muito e querer ser rápido, às vezes ele não tem paciência para explicar para as outras pessoas o que ele está vendo, porque é tão óbvio, mas o óbvio é para o executor, porque ele enxerga as coisas, enxerga a solução, enxerga como fazer, as outras pessoas não. E dá muito atrito nisso, que ele não tem paciência, ele acha que a pessoa é burra, ele não quer perder tempo, ele acha que a pessoa é preguiçosa, mas não é o superpoder do executor que ele está vendo, ele consegue ver lá longe, os outros não. Então essa é a ajuda. Você falou isso de óbvio, é uma frase que eu adoro, o óbvio precisa ser evidenciado, né, Eric? Sim. Porque o que é óbvio para mim não é óbvio para você. Principalmente quando a gente tem perfis comportamentais muito diferentes, né? Exato, exatamente. Porque aí o que fica óbvio é óbvio da forma como eu vejo, como eu construo e como deve ser feito. Eu estava trabalhando com um casal, que a esposa é comunicadora e o marido é executor. E ele foi esse que falou, que sai dirigindo o carro e tudo mais. E eles trabalham juntos e ela precisava fazer uma viagem a trabalho. E precisava decidir com quem vai ficar os filhos e tudo mais. E aí ela fala assim,
ó, eu preciso ir, vamos fechar o dia? Ele falou, pega o dia e vai. Porque para ele é óbvio. Mas para ela não é, porque aí, ó, ela começa o comunicador, que é o que a gente vai falar, que é o olhar para as pessoas. Tem os filhos, e o almoço deles como é que vai fazer, e aí quem que a gente pode chamar para cuidar, se pode ser minha mãe ou sua mãe, só que sua mãe tá fora e não sei o quê, minha mãe tá não sei o quê, ela começa a puxar todas as coisas. E o executor é assim, sei lá, na hora eu resolvo, eu vejo com quem vai ficar, se não puder ficar com ninguém, eu trabalho com eles no colo, o executor dá um jeito, né? Porque para ele é óbvio, mas os outros perfis estão olhando um monte de outras coisas, né? Todo um universo envolvido. Muito bom. É isso mesmo. Não, tá normal, tô te ouvindo. Ah, eu achei que tivesse cortado. Eu cliquei aqui porque tinha Não, travado o chat, mas voltou agora. Boa. tá normal. Boa. E depois, a gente tem o próximo perfil, os comunicadores, né? Quem são os comunicadores? É aquele perfil totalmente voltado para pessoas, para conexão. Ele quer sentir conexão forte, as pessoas conectadas, as pessoas juntos com ele. Então o executor quer concluir, ele não está preocupado se vão gostar dele ou não. Para o executor, cara feia é fome. Né? Cara feia para mim é fome, não estou preocupado. O comunicador não. Ele está o tempo todo vendo, lendo as pessoas, o contato, se elas estão gostando, se elas não estão gostando. Ele tem um olhar muito forte para pessoas. Eles também são rápidos. E toda a energia deles não é voltada para concluir tarefa, é para fortalecer, criar, estabelecer e deixar conexão com os outros fortes. Então são pessoas que têm muita facilidade de lidar com os outros, de motivar, de incentivar, de influenciar, também de manipular. Qualquer característica é neutra, né? A gente pode usar ela para o lado bom ou para o lado ruim da força. Mas os comunicadores, eles são muito influenciadores, que eles conseguem se conectar com o sentimento, convencer, trazer as pessoas junto com eles, né? E são pessoas que gostam muito, muito, muito de liberdade. Liberdade é importantíssimo, assim, liberdade, independência, não ter rotina, não ter detalhezinho, planilhinha de Excel, aquelas regras, padrões, ele não quer. Ele quer ter espaço para transbordar e se conectar com as pessoas, e conversar, e falar, e estimular. É isso que ele mais gosta. Tudo que ele faz é voltado para ter conexão forte. Então eles fazem as coisas rápidas, concluem, determinam, porque eles querem o reconhecimento para mostrar que eles fizeram, que eles são bons, por quê? Que aí mostra que eles têm conexão forte. E eles adoram fazer amizade com todo mundo. Por onde eles passam, eles vão fazendo amizade, vão conversando. Aquilo que a gente estava falando de ir no supermercado, o comunicador, o executor entra, pega o pão, sai. O comunicador entra, já cumprimenta o segurança, já, a pessoa que está medindo a temperatura ali na entrada, ele já sabe dos filhos dela, já está falando. O pão, o cara do pão já gosta tanto dele que deixou aquele pão especial separado para ele, que sabe que ele já vai chegar, e aí ele chega e vai falando. Eric, olha só, a gente tem o mesmo perfil, comunicador com executor alto. E assim, no supermercado, a gente trabalha bem esses dois perfis, né? Sim. Enquanto o seu marido, que é o meu marido, né, que é planejador, e a sua esposa, não sei se é analista, planejador, o que ela é, mas aqui em casa ele é planejador, analista. Então, quando a gente entra no supermercado, é assim, quando ele quer perder tempo em olhar as coisas dele, eu tô com pressa. Mas se eu encontrar alguém no meio do caminho, acabou a pressa. Não acabou. É assim? Porque aí são pessoas. Aí acabou. Aí o foco vai todo... Porque o comunicador é foco em pessoas, executor é tarefa, comunicador é pessoas. E acabou. E sabe, eu estava trabalhando com um casal também, um outro casal, que eles também são. A esposa, esse é o contrário, a esposa é executora e o marido é comunicador. E o comunicador, ele gosta de estar junto, de estar perto, de ao longo do dia conversar. E eles começaram com pandemia, aí os dois trabalhando de casa, cada um no seu negócio. E aí, às vezes, eles se cruzavam no corredor, o marido falava, hora do pedágio, dá um beijo aqui, não sei o quê. E ela estava focada, ela falava, não tem pedágio, sabe, preciso resolver. E eles estavam com vários atritos e isso só intensificou, né? E a gente começou a trabalhar e é muito engraçado, que ela fala assim, nossa, Eric, o que você está falando é muito verdade, a gente precisa sair. O que eu faço? Eles moram no apartamento, eu pego a chave do carro, minha bolsa, elevador, máscara, álcool gel, né? Desço, ligo o carro. E já tô pronta. E fica esperando a noiva. Ela fala que ele é a noiva, né? Por quê? Ele desce, aí ele encontra a vizinha, aí brinca com o cachorro da senhorinha lá, que é uma vizinha. Ela falou, tem um cachorrinho que ele gosta, o cachorro gosta mais dele do que da própria dona, que é o comunicador. Aí ele fala com o porteiro, pergunta do futebol, sabe o time do porteiro, sabe que o filho do porteiro estava doente, pergunta como o filho do porteiro tá. Eu nem sabia que o porteiro tinha filho, Eric. Eu tô lá no carro esperando, querendo sair, vamos logo. E ele tá lá, perguntando se o menino sarou do resfriado. É o comunicador. Ele está se comunicando. Então, ele é rápido, ele gosta de fazer as coisas rápido. Mas ele vai se perdendo no tempo, porque muita gente para conversar, para entender, para atender o telefone, para ajudar. Por quê? Isso fortalece
a conexão. Ela está preocupada em entrar no carro e sair, é a tarefa. E ele não, entrar no carro e sair, mas tem um monte de gente, um monte de outras coisas que ele vai se focar para fazer, para trabalhar e para se relacionar. Isso acontecia aqui em casa também, porque quando eu queria sair, por exemplo, quando eu marco um horário, aí é o meu executor. Eu estou pronta no horário e normalmente eu estava no elevador e os meus filhos ainda estavam se arrumando e eu já estava no elevador. Então, isso era um problema aqui em casa, porque era um estresse total toda vez que a gente tinha que sair. Total, porque aí eu já começava a berrar lá da porta. E quando e trazer tudo isso para consciência e entender que cada um tem, né, mais uma vez, o seu tempo, é maravilhoso, porque assim, eu já me planejo, eu aviso que nós vamos sair, por exemplo, 40 minutos antes, porque eu sei que eles precisam do tempo deles. E aí, no meu horário, nós vamos sair no meu horário. Então, assim, é uma coisa de você olhar e ver como você consegue trabalhar esses perfis, nessas diferenças, né, Eric? Sim, exato. O ponto está em entender que tem diferença e respeitar, né? Porque eu tenho coisas que eu valorizo e o outro também. Então, como que a gente pode ambos nos respeitarmos? Porque ambos querem ter as coisas que a gente valoriza atendidas, né? Então, como é que a gente pode fazer isso da melhor forma? A conversa, o diálogo, o entendimento, assim, entre casais, né? É fundamental. E não é só entre marido e mulher, companheiro e companheiro, companheira e companheira, não é só isso, mas mãe com filho, pai com filho, com os nossos pais, com os nossos irmãos, cada um vai ter o seu perfil, vai ter a sua forma de olhar e valorizar a situação. E normalmente a gente olha para a diferença e a gente julga, a gente briga, a gente rotula de alguma coisa negativa. Ah, ele é lerdo, porque faz devagar. Ah, ele faz de qualquer jeito, porque faz rápido. Tudo de qualquer jeito. E a gente vai rotulando. Nesses rótulos que começa o conflito. É só a gente olhar e falar, tudo bem, ele tem necessidades diferentes das minhas. Vamos entender quais são as deles e explicar quais são as minhas, para a gente chegar próximo um do outro. Você sabe que isso acontecia bastante com as minhas alunas que tinham o perfil comunicador, com os filhos, que tinham perfis muito diferentes, como aqui em casa. Então, eu entendia bem a dor delas. Porque, na verdade, elas muitas vezes se cobravam de não estar educando os filhos, porque elas queriam que eles fossem falantes, que chegassem no lugar e fosse extrovertido como elas, e não são. Não são. Sim. Muitas vezes eu falava, gente, por que vocês não conversam com as pessoas? Vocês entram, as pessoas perguntam, sim, não, por quê? Por quê? E muitas delas se cobravam, que achavam que elas não tinham criado bem. E isso foi, assim, transformador na vida delas e dos filhos, né? Sim. Porque elas agora respeitam, e é o que eu sempre falo para elas, o seu filho, ele tem que ter educação, chegar, cumprimentar, não é que ele vai ficar mudo, mas ele também não precisa falar como você, criatura, né? Respeita. Exato. O jeito deles, né? Então foi transformador tanto para a mãe como para os filhos que odiavam sair com as mães e se sentiam cobrados o tempo inteiro, né? Sim, perfeito. É perfeito isso ali. Estava trabalhando com uma amiga minha, ela tinha 2 filhos, né? Tem 2 filhos, né? Na época que a gente estava falando, tem 2 filhos. E ela falava, nossa, é muito verdade, porque ela é super comunicadora, exatamente o que você estava falando. E um dos filhos dela, o mais velho, era um planejador analista, que a gente já vai falar, que é um perfil que tende a ser mais introvertido. Introvertido e extrovertido não tem bom, não tem ruim. Extrovertido, que são os comunicadores, os executores, tem momentos que são bons, mas tem momentos que atrapalham pra caramba. Quem é mais introvertido, que é mais na dele. Tem momento que é excelente, mas tem momento que também atrapalha. Então não tem certo ou errado. E o filho mais velho dela, ela chegava, ela cumprimentava, falava com todo mundo, não sei o quê, e ela sempre cobrando. E aí o julgamento, né? Por que você não vai lá? Por que você não fala oi? Por que você não brinca com os outros meninos? Como você é caipira? Ela falava assim, né? Você é caipira, não quer falar com ninguém, e fica aí quieto. O que é péssimo, né? O que é péssimo para os filhos. E aí ela tinha a filha mais nova, era o filho mais velho que era esse, e a filha mais nova, que era comunicadora igual ela. Começava, por que você não é igual a sua irmã? Sua irmã faz, e olha lá, e vai conversando. E ele tinha um monte de coisas boas, que ele fazia muito melhor, organizar o quarto, o dever de casa em dia, extremamente aplicado nos estudos e fazendo. E quando ele se abria e conversava, os relacionamentos dele eram muito mais profundos, que essa é uma característica do planejador. Mas isso nunca vem, né? Só vem, por que você não é igual a sua irmã? E aí o tanto de coisa que ele tem de bom nada serve, o que vai rotulando na cabeça da criança? Que ele tem um defeito, que ele não consegue, que é difícil. O comunicador chega e sai falando. O planejador, o analista fica na dele. Desculpa, falei em cima de você.
Não, imagina. Na verdade, o que essa mãe faz é evidenciar a não qualidade dele, né? Quando ela devia estar Sim. evidenciando as qualidades, né? Sim, e o contrário é verdadeiro, né? Se pega para um outro filho que é comunicador, o comunicador ele não liga muito para organização, ele se acha na bagunça. Então tá tudo meio bagunçado, mas ele não se preocupa muito com isso, não é organizado, né? Já recebeu um olhar aí, né? Sim, É, um cutucão. o cutucão. As coisas são bagunçadas, o Cutucão. guarda-roupa é bagunçado. O comunicador vive bem com isso, né? E aí, e se a gente Sim, tem filhos assim também, ele tem um monte de qualidades muito boas, mas normalmente o que mães ou pais que são mais filhos falam, por que você não é igual ao seu irmão, que é tudo organizado, faz tudo direitinho, você não vai chegar a lugar nenhum assim, você é tudo uma bagunça. E aí tá rotulando por causa de uma característica, que é de um determinado perfil, a gente começa a rotular. E qualquer perfil pode alcançar aquilo que quiser, o perfil não limita ninguém, né? Esse é um ponto muito importante para a gente sempre falar. O que tem? Cada um vai seguir por um caminho. Só que pode chegar no mesmo lugar. A gente tem presidentes de nações, papa, dos vários papas que já passaram à frente da igreja, cada um no seu perfil, presidentes de países, cada um no seu perfil, pessoas que mudaram o mundo, empresários, melhores pessoas do mundo, cada um com perfis diferentes do outro. Então, o perfil não limita nada. A gente precisa entender as características. E é exatamente o que você falou, o cuidado para a gente não ficar evidenciando uma característica negativa, às vezes não é nem negativa, é só porque ele não tem facilidade quanto o outro, ou o filho sim. do outro faz alguma coisa melhor, a gente só vai evidenciar aquilo, né? E o quanto isso não atrapalha. Isso vale para casamento, vale para relacionamento, vale para não só a gente com os filhos, mas a gente com os nossos pais, a gente com os nossos irmãos, isso vale para tudo. Com as pessoas que a gente trabalha, com o chefe, com o estagiário, com todo mundo, né? Eu sempre falo, eu tenho no meu curso, eu falo, perfil comportamental é vida. Depois É que eu vida. olhei, assim, que eu olho para as pessoas, né, para a família, que eu olho para todo mundo e falo, gente, ali dentro tem um ser único, né, que tem a característica dele, as necessidades dele. Então, o que é que eu não estou vendo, né? Por que a gente está tritando tanto? Né? E Exato. isso é assim, é maravilhoso dentro de casa, no trabalho, né, Eric? Exato, é o tempo todo. E quando a gente começa a olhar para o perfil, a gente tem que tomar um cuidado muito grande para a gente falar, olha o meu perfil é ruim, preciso ser mais desse outro. E não é, quando a gente está olhando que é ser algo a mais do outro, é porque a gente só está olhando as nossas características negativas, a dificuldade, a gente está deixando de olhar o que a gente tem de melhor. É o que eu gosto de chamar, que é quando o perfil está na dor. Né? Quando que o perfil está na dor? Quando a gente só vive a dificuldade do nosso perfil, que todos têm dificuldades, a gente está falando aqui, né? E fica achando que o outro perfil é melhor, que o nosso é ruim, que a gente não vai conseguir. A gente tá, igual a gente está falando nesse exemplo da mãe fazendo com o filho, é a gente fazendo com a gente mesmo. A gente está nos rotulando Sim. só pelo negativo, que é entre o perfil no modo sabotador, né? E a gente precisa olhar o que tem de bom. O que a Isso gente pode mesmo. usar. Muito bom. A Fátima falando aqui, ó, minha mãe fala que eu sou diferente dos irmãos. É exatamente isso. A Thaís falando, sou comunicadora e até hoje minha mãe não aceita que eu não tenho o ritmo dela. É isso aí, Thaís. Não sei se sua mãe tem o ritmo mais rápido ou mais devagar que o seu, mas cada um vai ter seu ritmo, né? E a gente tem que entender, não é só o meu que está certo. Às vezes, por amor, eu vou passar a minha forma para os meus filhos, né? Mas às vezes não é a forma dele fazer. Eu posso passar o melhor, o valor, princípio, como fazer, mas adequar para que ele consiga fazer do jeito dele, né? Esse que é o Com maravilhoso. certeza. É o maravilhoso mesmo. Isso é maravilhoso. Muito bom. E para a gente fechar, então, o comunicador, talvez você esqueceu alguma coisa. O comunicador, pontos de melhora, né? Às vezes, ele se comunica muito, mas às vezes ele tem dificuldade de ouvir os outros, porque às vezes só ele quer falar. O executor também. Então, são pontos importantes que tem que olhar. E o comunicador tem um ponto importante que só o perfil comunicador pode ser... Lembra que a gente é uma combinação, mas o comunicador, ele tende a enrolar um pouco para concluir as coisas. Por quê? Ele começa muitas coisas novas. Ele tem muita ideia, é muito criativo, gosta de liberdade, gosta de coisa nova, então ele está o tempo todo começando novas coisas. Aí vai virando igual aquela árvore que vai crescendo, mas vai crescendo para o lado, não para cima, porque ele vai abrindo coisa, começa um novo livro, faz um novo negócio, aí vem uma nova coisa nova que alguém falou para ele, ele quer ir fazer junto, e aí ele tem dificuldade em concluir. Diferente do executor, que é uma máquina de conclusão, né? Só que não tem tanta facilidade para se relacionar, para ouvir. O comunicador não. Tem muita facilidade para se relacionar, mas tem dificuldade em concluir. Por isso que um é focado em tarefa, o outro em pessoas, né? Uhum. Muito bom. Vamos seguindo? Vamos. Ótimo. Próximo perfil, planejador, né? Os planejadores. Eles também são um perfil voltado para pessoas.
E os planejadores são aqueles coraçãozinho S2, né? Para os planejadores. Clica aí todo mundo no coraçãozinho. Eu sempre falo, clica, manda coraçãozinho aí para o planejador. Para todos os planejadores desse nosso Brasilzão. Por quê? Eles são muito voltados para pessoas. Eles não têm tantos amigos quanto o comunicador, que é extrovertido, que é amigo a dar com pau. Mas o planejador não. Ele, num primeiro momento, ele é mais fechado. Ele fica na dele, fica olhando ali e tal. Ele só vai se abrir. A hora que ele confiou, ele se abre. E quando ele se abre, são relacionamentos muito profundos, muito leais, né? Então é menos gente, muito mais profundo. O dos comunicadores tendem a ser relacionamentos mais superficiais. Por quê? É muita gente, não dá para dar conta de todo mundo. O planejador não, ele vai bem profundo nos relacionamentos. Então são pessoas que são muito leais, são muito empáticas, são pessoas que têm um senso de justiça muito forte, são pessoas que sim, escutam muito bem, têm muita empatia, escutam muito bem. Eles escutam mais do que falam. Então, geralmente, quando a gente vai chorar no ombro do planejador. Que ele escuta, ele abraça, ele chora junto com a gente. 2 da manhã, ele está lá com você. Se você liga para o executor 2 da manhã chorando, ele fala, vai resolver chorar agora? 2 da manhã, você fica chorando, vai resolver o problema? Não, então me deixa dormir, amanhã a gente resolve. Para de me acordar. E baixa o telefone na sua cara. Porque não vai resolver. O planejador, não. Ele não quer saber se vai resolver. Ele quer fazer você se sentir bem. Então ele está junto com você, ajuda e faz. Então os relacionamentos são muito profundos. Você conhece bem, certeza. Né? Conheço bem. E assim, isso é bem bacana porque, por exemplo, antes de ter o conhecimento de perfil, o Cícero é planejador. Aqui. Voltou? Voltou. Aqui eu estou te ouvindo. Voltou. Então, o Cícero é planejador e a gente tinha muita dificuldade de lidar com o eu pensar e fazer. Eu penso e faço. Ele não, ele pensa e demora dias para resolver. Então, isso era uma briga para a gente. Quando ele começou a me ajudar com os cursos, né, a formatar os cursos, ele falava assim, você pensa e você já quer executar. Calma, a gente precisa planejar, a gente precisa colocar no papel. Então, assim, sempre rolava muito estresse. E com esse conhecimento, né, como ficou mais fácil, porque eu entendo agora que a gente não é uma diferença, a gente é um complemento um do outro. Então, quando ele só ajuda, um ajuda o outro. É um complemento um do outro, né? Quando a gente precisa, ele precisa de mais velocidade, eu vou lá, opa, vamos. E quando eu preciso, então ele me coloca no centro muitas vezes para executar essas coisas, o que é sensacional, né? Sim, isso é maravilhoso, porque os outros perfis tendem a ter uma velocidade maior, isso não significa que é bom, porque sai erro, tem retrabalho, sai coisa sem planejamento. O planejador é ótimo, o nome já diz, planejador, né? Então o que o planejador está sempre buscando? Segurança, ele quer sentir seguro, tanto nas relações quanto nas coisas. E por isso ele é ótimo para estruturar em começo, meio e fim, tudo. Porque ele quer sentir seguro, que dê tudo certo. Ele não quer concluir rápido, ele quer sentir seguro. Então, ele vai buscar e vai ajudar e vai ter um olhar para coisas que a gente não vê. Ele ajuda a gente a estruturar o processo de algo para que aquilo possa rodar sem dar tanto trabalho. É um perfil extremamente eficiente. O comunicador executor faz sem pensar, sai fazendo. Aí tem retrabalho, 10 vezes mais trabalho. E o planejador não, ele vai enxergar e falar, se a gente melhorar aqui no processo, isso vai ficar mais rápido, vai ficar com melhor qualidade, você vai ter menos trabalho. Aí a gente vai falar, nossa, é verdade. Mas a hora que ele está planejando, a gente não deixa, né? Vai, faz de qualquer jeito, vai, vamos, e fica acelerando. Porque ele está usando o melhor dele, né? De estruturar. Ele está aqui do lado, achando o bico. Ele está se sentindo, né? Ele está ouvindo a minha voz na sua voz. Tipo, vai. Não, peraí, calma, não é assim, não é tudo de qualquer jeito. Tem coisas que é bom ser rápido, aí o executor ajuda, mas tem coisas que a gente só acelerar, a gente queima a largada, né? Atrapalha. Porque o executor é assim, ele pensa e já vai junto, né? Ele pensa e já sai fazendo. Uma coisa que ele falou para mim, e foi assim, foi bem verdade identificar, é que a gente acha que a gente parar um tempo para planejar as coisas, a gente está perdendo tempo. Sim. Quando na verdade é o contrário, né? Porque se a gente faz a coisa planejada, a gente não tem um retrabalho, a gente não tem caca acontecendo, né? Porque às vezes eu falo, eu vou fazer uma live hoje e amanhã, e quando eu vejo, eu tô
atormentada aí com um monte de coisa que eu falei que eu ia fazer e não estou dando conta. Então, se planejar realmente é o que eu falo, a gente vira um complemento um do outro, né? E não aquelas diferenças não gritam como gritavam mais no nosso dia a dia. Exato. E tem coisas que é excelente. Vou dar exemplos bem do dia a dia. A gente vai lavar louça. É bom e rápido, às vezes. Eu gosto também, pelo menos, né? Não sei os planejadores, mas é bom e rápido. A gente não perder tanto tempo com isso. É rápido, não tem muito o que planejar. Lava e acabou. Mas a gente vai lançar um curso digital, igual você estava falando. Vem um novo curso, uma semana, conteúdos. A gente precisa pensar, precisa estruturar. Não é sair fazendo. Porque os executores e comunicadores estão assim, não, vamos embora, vamos botar para rodar. Não, mas calma, precisa pensar, estrutura. Vai atingir, se você planejar, vai sair melhor, vai atingir mais gente, vai ter mais alunos, a coisa vai funcionar melhor. Então precisa, né? Coisas que não dá para aprender, para fazer de qualquer jeito. Então esse complemento é maravilhoso, né? É maravilhoso. Isso a gente tem que é o principal ponto de melhora aí do planejador, né? A gente vai falando de cada um, esses são todos os pontos fortes. O que é o ponto de melhora do planejador? Tem coisas que ele quer planejar tanto que aí ele passa a demorar. Aí ele não dá o passo, fica muito tempo só planejando. Então planejar é bom, coisas grandes, estratégicas, passos importantes, sim. Mas o planejador ele fica trabalhando o tempo todo para como fica melhor ainda, como eu deixo mais seguro. O que eu não estou olhando? Eu preciso estar melhor, preparado. Aí ele fica esperando muito e aí às vezes não põe em prática, às vezes não dá o primeiro passo, demora, vai para o outro lado, né? Não planejar é ruim? Mas também planejar em excesso também cai no outro excesso, que é o principal ponto do planejador, porque ele busca segurança. E um ponto dele também. E ele tem um caderninho, né? Normalmente o planejador tem um caderninho com um monte de ideias, né? Se ele tirou do papel ou não é outro papo. Mas tá planejado. Tá planejado. É esse o ponto, tá planejado. E por ele gostar muito de segurança, eles também têm dificuldade com conflito. Atritar, conflitar. E muitas vezes eles não entram no conflito, acabam até aceitando algo, eles se machucam por dentro, mas não falam, porque ele não quer machucar o outro. Então, nesse ponto tirou da segurança, tirou do equilíbrio, seja para agir, quando a gente vai agir, vai fazer, envolve um certo risco. E risco não é ser tirado do precipício sem paraquedas, isso é risco extremo. Mas a gente planejar, estruturar os passos que eu preciso fazer e caminhar, tem um pouco de risco, porque eu vou começar uma caminhada. Só que ele não quer. E ele não quer atritar também, porque no atrito envolve, para ele, vou deixar outra pessoa chateada, machucada, triste, é tudo que ele não quer. Então, às vezes, ele não fala algo que é importante para ele só para não machucar. E aí fica ruim para ele, e ele fica só fazendo pelo outro. Então, isso machuca também o planejador. Que é bem difícil, né? Você acaba se anulando. Eu sempre lembro daquele exemplo da formação que você deu com o Dr. Anthony Portigliatti da pizza, né? Que a mulher comeu a vida inteira a pizza que o marido queria, porque ele não admitia comer uma pizza de escarola, porque ele não era salada, né? Exatamente. Então, é exatamente isso. O outro também tem direito a escolher a sua pizza, né? E o planejador não fala. Você sabe que depois desse exemplo, eu passei a comer pizza de camarão, que era o que ele gostava, porque eu sempre gostava do tradicional. E ele adorava a pizza de camarão. Eu falei, opa, então calma aí. Esse startei aqui já um insight para mim, né, nessa formação. Tá falando de mim, da minha pizza e do meu marido. E isso é maravilhoso. Então, às vezes, quando a gente vai sair para jantar, ele tem muito essa coisa de falar assim, pede você. E normalmente, como boa executora, né, eu peço. Mas muitas vezes eu falo assim, opa, calma aí, não, escolhe você hoje. Porque eu entendo que isso é uma necessidade dele de estar fazendo para agradar o outro. Então, calma aí, eu também posso te agradar nesse momento, né? Isso é maravilhoso, né? É o que você mais trabalha, que você ajuda tantas pessoas que são treinadas, são alunos seus, que é a gente, nessa inteligência emocional, essa inteligência de como se comportar, de como agir. Que o natural é ir pular na frente e acabou. Não, peraí, ele também tem uma necessidade, né? Isso é maravilhoso. Ele está fazendo por mim e eu posso fazer por ele. Isso é maravilhoso, né? Exatamente. E quando a gente faz isso, a gente descobre tantas coisas, né? Eu lembro, a gente fala da pizza como um exemplo, e claro, é real, acontece, mas isso acontece na vida como um todo, né? Em todas as situações isso está acontecendo. E é maravilhoso a gente olhar numa metáfora, num exemplo, numa coisa prática, às vezes até engraçado da pizza, né? E outro dia eu vi isso, eu estava indo jantar com os meus primos e com meu tio, família mesmo, a gente gosta muito de estar junto.
E aí meu primo veio e falou, vamos pedir uma pizza? Vamos. Aí, igualzinho, né? E eu tenho também, como executor, todo mundo executor, ele não é tanto. Então ele tende a falar e se alguém quer alguma coisa, ele não pede. E aí ele assim, vamos pedir de atum com catupiry. Minha primeira reação, quem que vai atum com catupiry? Isso é pizza, pelo amor de Deus, a gente vai mudar. Aí eu também lembrei, eu falei, opa, peraí. Ele falou, cara, você já comeu? Eu falei, não. Ele falou, top experimentar? Eu falei, top. E eu experimentei, eu adorei tanto, ficou tão gostoso, que eu adoro catupiry, ficou gostosa a combinação, que agora a gente é tradição, a gente se encontra uma vez por mês, pelo menos uma pizza dessa, que todo mundo come, que a gente dá espaço para vir ideias novas dos outros, das outras pessoas. Esse é só um exemplo da pizza, né? Mas o tempo todo, quantas coisas às vezes a gente não bloqueia, já não limita, já nem escuta o outro, porque vem o outro, da forma dele de fazer, da forma dele de enxergar, da forma dele de se comunicar, de se comportar, e às vezes a gente já rebate porque a gente pôs um rótulo e não serve. A gente deixa de aprender, de conhecer, de se relacionar melhor, de se abrir para coisas novas. Se isso acontece na pizza, imagina na vida como um todo, né? Na vida como um todo, exatamente, né? E ó, pizza de atum com catupiry, experimentem. Vou experimentar. E de camarão do também. Experimentem as duas. Vou experimentar. Beleza. Muito bom. Ó, a Lu Rocha perguntando aqui, quando se chora no ombro de um comunicador? Eu falei, quando chora no ombro do executor e do planejador, né? Você vai chorar no ombro do comunicador, ele é tão otimista, ele tem uma habilidade tão grande com as palavras, que aquilo que é um problema, ele te faz enxergar que é uma vantagem, você sai de lá achando que é o super-homem, a Mulher Maravilha, sai bem, dando risada, vai dar tudo certo, a vida tá aí para ser vivida, e ele muda seu estado. Às vezes você nem trabalhador, mas você sai sentindo melhor. Com certeza. Porque ele dá um jeito de... Nossa, peguei meu marido com a minha melhor amiga, ou minha esposa com a minha melhor amiga, aquela coisa horrível, e o comunicador te faz sentir bem, que foi uma coisa que vai acontecer para o melhor, e você sai dali mais forte e confiante. É assim que ele faz. A Jaqueline falando, aqui na minha casa também, fala, Cláudia Moderato tá na área. Ela fez a formação, que bom, obrigado pelo carinho. Pizza de salame com cogumelos, ó, vamos fazer uma... A gente precisa fazer aqui uma lista de pizzas para se experimentar, né? De novidades. Eu vou sair da live com a Manu, minha esposa, né? A gente vai almoçar, ela vai falar, e aí, como foi a live? Eu falei, tem um cardápio de pizzas novas pra gente comer. Eu falei, live de pizza? Não, é perfil. Boa, Flávio falando, conhecimento é para todas as áreas. Muito bom. E aí a gente vai para o nosso último perfil, né? Lembra, e eu sempre vou reforçar isso, todos nós temos um pouquinho de cada um. Então, quando a gente julga um perfil, muito cuidado, porque você tem parte dele dentro de você também, né? E o último dos perfis, para a gente falar, que é o analista, é o quarto perfil. Quem são os analistas, né? Eles são voltados para tarefas. Então, executor e analista é tarefas. Comunicador e planejador, pessoas. Então, o analista também é tarefas. E o que ele busca? Excelência. Fazer as coisas certas, muito bem feitas. Esse é o drive, né? Essa é a força que motiva o analista. O executor é ter resultado. O comunicador é criar e fortalecer conexão. O planejador é ter segurança. E o analista é fazer as coisas bem feitas, certas, com excelência. Tudo que os analistas fazem é muito bem feito. Tem um nível assim, de excelência, de organização, de trabalho assim, ímpar. Ninguém mais consegue alcançar eles porque eles têm facilidade. Eles buscam isso. E são pessoas muito voltadas para detalhes. Eles enxergam o que ninguém vê. O executor, o comunicador, eles estão olhando, eles veem a floresta. O analista não, ele vê a árvore. Ele vê o detalhe que ninguém está vendo. Ele vê a coisa que falta para aquilo ter um baita resultado. Ele vê a coisa que, se não arrumar, vai derrubar tudo. Ele enxerga. Ele é a pessoa que tem esse olhar no detalhe para aquilo que precisa. E é muito... Os perfis analistas são maravilhosos. Você ia falar alguma coisa? E eles são bem introvertidos, né, Eric? Então, às vezes, também dá muito conflito ali com o extrovertido, né? Depois até continua, que depois eu vou dar um exemplo aí que eu achei, você falando isso, me lembrou de não, uma... fala, isso é ótimo. Minha. Manda bala, é muito legal. Ela é comunicadora, né, super extrovertida, e ele é introvertido, demais da conta, porque ele é analista, assim... sangue puro, entendeu? E ela, comunicadora, sangue puro. Então, onde ela chega, ela é o centro das atenções. Ele não. E muitas vezes eles tiveram problema porque ele achava que isso ela fazia para provocar, para se mostrar, para chamar atenção. E eles estavam tendo muito problema com isso, e que quando eu fiz a devolutiva do perfil dela, ela falou, você precisa fazer o do meu marido, porque eu tenho certeza
que ele está bem distante de mim, ele tem que ser esse analista. E quando a gente fez a análise do perfil dele, ele entendeu, ele enxergou que aquilo lá, que aquela análise era ele. E se aquilo era ele, a análise do perfil dela que era demais. ela. Então, se ele aceitava o lado dele, ele precisava entender que aquilo era apenas uma característica dela. Então, de vez em quando, ela me manda mensagem, ela fala, você salvou meu casamento. Eu falei, eu não salvei nada. Quem salvou foi a análise de perfil. Sim, isso é maravilhoso, né? Que demais. Sensacional. É sensacional. E é muito isso, porque o analista, como ele tem muito olhar para detalhe, ele tem muito olhar para processo, para estruturar, ele tem a linha de pensamento dele, que ele não gosta de ser interrompido, ele gosta de seguir aquela linha de pensamento. Então, eles tendem a ficar mais quietos no canto deles, que eles rendem melhor, porque não tem interrupção. O comunicador, ele gosta de estar o tempo todo se comunicando, ele não liga, ele lida bem, ele até precisa, às vezes, de interrupção para ele se conectar com as pessoas e ganhar energia. O analista, não. Então, ele, por natureza, ele tende a ser mais introvertido. E é exatamente isso, ele não entende. Tipo, eu não preciso disso. Para que é isso? Então, só quer se mostrar. Tá querendo fazer ciúmes, tá querendo aparecer, tá qualquer coisa, porque o natural dele não é esse. E o natural do comunicador é se conectar. Lembra, a força dele vem das conexões com as pessoas. Então, ele vai chegar no lugar, vai conversar com todo mundo, vai trabalhar os relacionamentos, vai ficar amigo de todo mundo. Quando vai em festa, os perfis diferentes, dá problema também. Porque chega meia-noite, 1h, o comunicador nem começou a festa para ele. Nem começou, foi só o esquenta. E o analista, o planejador quer ir embora. Tipo, pelo amor de Deus, pra que precisa de mais? Já estamos há 3, 4 horas aqui. O comunicador fala, mas eu não falei nem com metade da festa ainda. Né? Desesperador. Eu lembro um dia, a gente estava numa festa, foi num outro relacionamento meu. A gente estava numa festa e era tipo 3, 4 da manhã. Eu encontrei um amigo, era um casamento bem grandão. Eu encontrei um amigo que eu não falava há muito tempo. A gente se encontrou na porta do banheiro, os 2 comunicadores. A gente começou a conversar, foi 40 minutos conversando e dando risada e não sei o que, botando papo em dia. Quando a gente voltou pra festa, a gente não tinha nem no banheiro fazer xixi. Aí fomos, fizemos xixi, voltamos, a festa tinha acabado. Por quê? O comunicador se perde nessa. E o planejador, ele só quer ir embora, porque ele recarrega a bateria dormindo, descansando. O comunicador não, é falando. Falando, ele vai recarregando a bateria. Quanto mais ele fala, mais bateria, mais ele fala. É 5 da manhã, ele não quer ir embora. Ele, deixa que eu limpo o salão aqui, pra gente continuar a nossa conversa aqui. E aí, é aí que dão as brigas, né? Quando a gente vai falar tchau, né? O Nossa, analista e o planejador já está na porta. Falou tchau, está na porta. O comunicador ainda está falando com o primeiro que ele falou tchau, ele deu tchau para a festa inteira e ainda está no primeiro, o comunicador, né? Exato. Exatamente. O analista e o planejador já estão na porta. O executor já está lá fora com o carro ligado, buzinando. Ele não se importa de ser, ele quer ir embora. E o comunicador é um processo. Ó, vocês que estão aqui não são comunicadores e se relacionam com comunicadores, você tem que entender. O dar tchau na festa é um processo. E demora. Porque você tem que falar, despedir, conversar, dar recomendações, trocar o WhatsApp. Sempre tem mais assuntos para se falar ali que ficaram sem falar. Não é só dar tchau e acabou. 300 vezes. Abraçar e beijar 300 vezes. Sempre, alguém deve ter alguma mãe, alguma tia que é assim, do comunicador, que já tá no carro e falou, vamos embora, deixa eu dar só mais um beijo. Aí sai do carro, dá mais um beijo, abraça e volta meio chorando, assim, o olhar meio lacrimejando. Né? Porque a conexão, dar tchau é dolorido, porque tem que desconectar. E às vezes tem pessoas que você não vê um tempão, ele sofre. Aí o analista tá assim, mas você passou a noite conversando com essa pessoa. Mas o comunicador, ele sofre, porque não vai mais ter aquilo até o próximo dia. É assim mesmo. Né? É assim mesmo. Maraí, acho que é isso. Fala, Clarite na área. A Ieda, eu voltei aqui, que eu vi uma mensagem da Ieda, ele falando assim, eu sou analista e me acho um pessimista. Esse é um dos pontos do analista que, na dificuldade, pode ser, a gente vai falar dele, né? Ele olha com tanto critério para as coisas, ele acha coisa que ninguém vê, que se ele usar isso em excesso, pode ficar muito pessimista. Porque está um olhar muito para o excesso. O analista é pessimista? Não, é o excesso de olhar para isso. O executor é grosso? Não, não é grosso por natureza. Mas se ele não tomar cuidado, ele pode dar patada nas pessoas porque ele não tem paciência. O comunicador, ele não termina nada, é procrastinador? Não, mas se ele não tomar cuidado, ele começa tantas coisas que ele se perde no processo e acaba não conseguindo cumprir horário, prazo, terminar as coisas.
O planejador é a mesma coisa. Ele é lento para começar, para fazer? Não, mas se ele não tomar cuidado, ele fica tanto tempo planejando que não começa. O analista é pessimista, tem um coach, um cliente que ele falava assim, que ele era o terrorista, né, da empresa dele, que ele via as coisas acabar e tal, é o terrorista. Não, se ele olhar para o que vai dar errado em excesso, ou porque tem erro em excesso, pode virar um pessimista. Então não tem nada de errado com o perfil, é só um excesso. Né? E o analista tem um ponto, a gente indo para o final aqui do perfil, o analista, é uma delícia você aprender, conversar e trabalhar com os analistas. Porque eles vão muito fundo em algum aspecto da vida. Eles pesquisam, eles vão a fundo, eles não querem erro. Então eles querem entender, eles seguem processos, seguem as regras, eles vão entender como é que tudo funciona. Então eles têm muita habilidade artística, se for seguir para esse olhar, se seguir para esse caminhar, que eles têm um olhar detalhista. Eles têm uma habilidade muito grande para ciências, para os estudos, que eles, de novo, vão olhar nos detalhes, vão entender a fundo como funciona. Eu tenho um grande amigo, eu adoro estudar, falar sobre espiritualidade, e ele é um baita de um analista. Cada vez que a gente tem umas conversas, eu saio de lá assim, de ponta cabeça, de tanto que eu aprendo com ele, porque ele estuda isso a fundo. Ele tem um olhar que ninguém mais tem, então a gente aprende muito com os analistas, isso é maravilhoso. Tudo e é muito esse bem o complemento, feito. Né, Eric? É esse o complemento dos perfis, né? É esse o complemento, exatamente. E o analista precisa tomar cuidado, porque senão ele pode virar muito pessimista, ou ele pode travar, igual o planejador. O planejador, ele trava para fazer porque ele não sente seguro. O analista trava porque não está perfeito. Então tem um negócio que nem precisa ser tão bem feito assim, mas ele está lá pintando, pondo cores na planilha do Excel que nem existem na planilha. O olho humano nem consegue ver, mas ele achou aquela cor específica e está pintando a planilha. E ele, quando ele torna excelente demais, aí isso atrapalha também. E aí isso fecha os 4. Pronto, né? Temos os 4 perfis para vocês. E falta 2 minutos para a gente encerrar o nosso tempo de 1 hora aqui. E eu preciso fazer isso contadinho para conseguir salvar essa live, porque eu tenho certeza que muita gente ainda vai querer ouvir, né, Eric? Com certeza. Então, assim, eu queria de coração agradecer, de verdade, a sua entrega é sempre over delivery, a gente sempre fala isso, né? Quem é seu aluno sabe que é sempre over delivery. Gratidão mesmo de você estar aqui, ter disponibilizado o seu tempo nesse momento tão corrido, já iniciando uma nova turma de formação. E eu queria lembrar todo mundo que está aqui, se inscreva então no link da bio para a jornada O Voo da Águia, que vai ser dia 24, 26 e 28, para a gente falar como fortalecer o seu equilíbrio emocional das diversas formas e ferramentas que a gente tem de desenvolvimento humano, né, Eric? Com certeza, e tá na bio do seu Insta, né? O link? Tá na bio do meu Insta, do meu Insta, e no Facebook e no YouTube, tá nos comentários. Já tá lá, tá, gente? Boa. Vão atrás, gente. Se inscrevam lá para ver com a Eli, porque a gente entender, aprender, conhecer, ela fala disso de uma forma tão bela e traz tanta transformação. A gente entender isso sobre a gente mesmo é a chave para mudar a forma como a gente vê a vida, né? Então vão lá, se inscrevam que vai valer a pena. E vocês... que são profissionais da área de desenvolvimento, sigam o Eric Arruda, que é sempre mesmo over delivery a entrega desse cara. Muito bom. Eric, gratidão de verdade. Obrigado, Eli, obrigado pelo convite. Obrigado a todos que estavam aqui com a gente. Ótima tarde.